Amém. Números, capítulo 13. Aí nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Depois nós vamos pular lá do 25 até o 33. E depois nós vamos para o 14, do 5 ao 10. O Senhor Deus disse a Moisés: manda alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. Aí vamos lá no 25. No mesmo capítulo ainda vai lá no versículo 25. Diz assim: depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra aonde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes, as cidades são muito grandes e bem muradas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra, os heteus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam falsas notícias entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. E eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vivem lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. Para eles, também parecíamos gafanhotos. Aí vamos lá para o 14, do 5 ao 10. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós nos venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que nos protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Amém? Como o pastor já veio falar nas suas últimas mensagens, esse contexto aqui é quando o povo saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho e estava no deserto. Estavam muitos anos no deserto. E à vista já estava a terra prometida. Só tinha que passar o Jordão, mas eles estavam à vista a terra prometida. E aí, para alcançar, ou para ver essa situação dessa terra, o Senhor orientou Moisés mandar espiões, que foi o que a gente viu no versículo 1. E aí a questão é: o que são esses espiões, ou dependendo da versão, espias? Espiões, eles são agente secreto trabalhando camuflado em outro país, ou uma pessoa que observa secretamente, geralmente para obter informações confidenciais. Então, essas pessoas, principalmente na questão quando você vai em estratégias militares, o que eles fazem? Eles sempre mandam alguém ou camuflado, ou disfarçado, ou simplesmente aparentemente igual àquela pessoa, aquelas pessoas daquela região,
Ele não faz de qualquer jeito e ele não é desorganizado. A ordem dele para Moisés, ó, você vai escolher um homem de cada tribo. Mas era qualquer homem? Não. Ele tinha que ser um líder daquela tribo. A gente sabe que no povo de Israel são 12 tribos. Se você ler o versículo capítulo 13 todinho, ele vai dizer quais foram os homens escolhidos de cada tribo. E a gente pode destacar, que a gente vai ver lá na frente, que tinha Caleb, que era filho de Jefoné, ele era da tribo de Judá, e Oséias, filho de Nun, que era da tribo de Efraim. Aí você acha, mas não foi Josué e Caleb? Sim, mas se você ler lá no versículo 16, também do capítulo 13, ele vai dizer que Moisés mudou o nome de Oséias para Josué. Então a gente já sabe que dentre os 12, a gente vai falar um pouco depois sobre esses dois aí, Josué e Caleb. Mas quando ele fala que ele teve que escolher homens, e que esses homens pertenciam a cada homem era de uma tribo, e eles tinham que ser líder, essas pessoas, esses homens, eles representavam ou não representavam a sua tribo? Era ou não era? Eles representavam a sua tribo. Eles eram líderes, eles tinham uma responsabilidade de representar uma parte daquele povo. Agora você sabia que você também representa o reino? Você representa o reino de Cristo. Por onde você for, as suas atitudes, as suas decisões, o seu comportamento, ele vai interferir. Você pode não ser o líder de uma igreja, você pode não ser o líder de um grupo, mas você pode ser um líder da sua casa, ou você pode ser um líder na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, e lá você tem que ser a diferença. E lembrando que você, como representante do reino de Deus, as suas atitudes e as suas escolhas, elas vão interferir onde você está. Outra coisa que nós podemos ver é que Moisés, nos versículos do 18 ao 20, se vocês puderem depois acompanhar, eu achei uma leitura muito agradável para a gente poder entender a história. Do 18 ao 20, ele pediu um relatório, e eu achei interessante. Moisés, ele disse assim, vai historiar a terra, e ele disse assim, vai de qualquer jeito? Não. Ele pediu um relatório, e ele já disse o que ele queria nesse relatório. Primeiro, ele falou assim, primeira coisa que ele colocou, vejam bem que terra é essa. Essa foi a primeira coisa que ele colocou, que ele pediu no seu relatório. Se você for ler o restante do texto, lá vai verificar, nos versículos 21 e 25, vai dizer que eles espionaram a terra desde o deserto de Zin até Reope, subiram pela região sul e foram até Hebron, depois chegaram na vale de Escol, e todo esse percurso passou-se por 40 dias. E ao todo, segundo o que se coloca, eram aproximadamente uns 800 quilômetros. Era muita terra que esse pessoal tinha que historiar. E aí, quando fala os segundos pontos que eles colocaram, ele diz assim, vejam se o povo que mora nela é forte ou fraco. Vejam se o povo são poucos ou muitos. E vejam se as cidades têm muralhas ou não. Aí vocês perguntam, por que tantas perguntas? Primeiro, se você vai guerrear, se você vai conquistar, você tem que conhecer o seu inimigo. Você tem que conhecer a terra ou contra quem você vai guerrear. E aí as perguntas eram, é forte ou fraco? É muito ou é pouco? A cidade é fortificada ou não? Porque através desse relatório eram as estratégias que iriam ser usadas. Quando eles trouxeram o relatório, a resposta deles foi assim: o povo que mora lá são fortes, são descendentes de gigantes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, o que a gente pode ver também nas leituras seguintes, que eles conheciam os povos que estavam lá. Se vocês forem verificar, ele citou o nome dos povos. Ele disse que eram quem? Os anaquins. Nas mensagens anteriores do pastor, ele falou que eram os anaquins. Eles eram os descendentes, que eram a questão do povo que eram os gigantes. Era um povo que eram gigantes que habitavam no monte Hebron. Tinha os amalequitas, os heteus, jebuseus, amorreus e cananeus. Gente, que tanto eus é esse, né? Mas se você for prestar atenção,
era filho de Canaã, que ele era neto de Noé. Jebuseus também era descendente de Canaã, que era neto de Noé. Amorreus, descendentes de Amore, também filho de Canaã, que é descendente de Noé. E Cananeus, também descendente de Canaã. Então, esses povos, a gente já sabe mais ou menos a origem, de onde eles vieram. A pergunta é, em relação ao outro relatório, ele também pediu da seguinte forma: Moisés, ele disse assim: veja se a terra é boa ou ruim. Vejam se a qualidade da terra, se ela é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. E ele já diz assim, que eu achei interessante: tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Ou seja, para você poder trazer, ele era como assim, tenham coragem. Então significava que os povos que estavam lá não eram tão fáceis de se conviver. Mas no versículo 23 vai dizer que lá no vale de Escol, eles pegaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas que 2 homens carregavam pendurado numa vara, como também pegaram romãs e figos. Gente, essas uvas deviam ser grandes, né? Esse cacho devia ser grande, porque 2 homens que tinham que carregar. Agora me diz, a terra era frutífera ou não? Porque não adiantava chegar para Moisés e dizer assim: ó, a terra é boa, é frutífera. Mas como é que ia chegar para o povo e provar? Porque tem gente que é igual Tomé, né? Só acredita vendo. Ele mandou 10, ou mandou 12, e traz e diz: ó, traga a prova. Isso não funciona. E aí, quando trouxeram exatamente para provar que aquilo que o Senhor falou, que era uma terra próspera, que mana leite e mel, tinha dúvida? Acredito que muitos não. Mas ainda tem gente que no meio do povo de Deus só ouve as promessas, mas só querem acreditar quando vê. E aí Deus conhece o povo dele, né? Tem aqueles que acreditam pela fé, tem aqueles que acreditam vendo. E aí a gente pode ver da seguinte forma: eles conheciam o nome das nações que habitavam na terra, eles sabiam que a terra era boa, e aí Deus prometeu que ia dar essa terra para eles. Qual era a função desse povo? Era apenas crer, obedecer e seguir em frente, obedecer a ordem pronta. Só que o que acontece? A gente viu atitudes diferentes. Eram quantos espias? Eram 12. Mas você vê a atitude de 10 e você vê a atitude de 2. Podemos entender que tem aqueles que vivem pela fé, mas tem aqueles que, mesmo estando dentro do povo de Deus, ainda tem a incredulidade. E hoje, o tema que nós vamos abordar é exatamente esse panorama entre posicionamentos de pessoas com atitudes de fé e pessoas com atitudes de incredulidade. Primeiro, o primeiro ponto que nós podemos ver: a fé, ela frutifica. Nós podemos ver da seguinte forma: o relatório positivo que eles trouxeram frutos evidenciaram a fertilidade da terra. Mas aqueles 10, apesar dos frutos, eles destacaram não os frutos, eles destacaram os obstáculos. E por causa de destacar os obstáculos, eles diminuíram a motivação do povo. Podemos ver que fé nos leva a resultados positivos e abundantes. Incredulidade, ele te deixa estagnado, ele te deixa parado, ele não te deixa com forças ou ânimo para prosseguir. Por quê? Porque você olha o incrédulo, a incredulidade, ele dá destaque não para aquilo que Deus te prometeu, mas ele dá destaque para as dificuldades que apareceram na tua frente. E aí a pergunta é: o que você faz quando as dificuldades ou os gigantes aparecem na tua frente? Você vai parar? Você vai recuar? Você vai retroceder do propósito que Deus tem para você? Aí você vai saber se a sua atitude vai ser de fé ou se a sua atitude vai ser de incredulidade. A fé, ela olha para o Senhor, a sua atenção é voltada para Deus. Ou seja, o nosso foco é a fé no Senhor. Confiamos no seu poder. Enquanto na incredulidade, ela vai olhar para pessoas.
Eles olharam para a força dos habitantes, esquecendo-se do poder de Deus. Enquanto na fé, quando você vê o posicionamento de Caleb, ele disse: bora, vamos conquistar. E lá na frente dos dois, quando for dizer assim: olha, se Deus estiver conosco, não tem o que temer, é só conquistar. Mas os incrédulos: mas eles são grandes, eles são gigantes, eles são numerosos, existem as muralhas. Olharam para as dificuldades, mas não olharam para aquele que fez a promessa. Aquele que tem fé, a fé, ela nos faz olhar para Deus, reconhecendo sua capacidade de superar desafios, enquanto a incredulidade faz olhar para as limitações humanas. Outro ensinamento que nós podemos ter: a fé diz que é possível, ela acredita na vitória. Já a incredulidade, ela diz: é impossível. Caleb, quando ele foi falar, ele disse: olha, vamos conquistar. Já os outros 10 dizem assim: mas eles são mais fortes que nós. Enquanto a fé, ela espalha a confiança em Deus, a incredulidade, ela espalha notícias falsas, medo e dúvida. Aí a pergunta, o ensinamento que nós temos que ter é: mantenha a sua língua, a sua fala em harmonia com a palavra. Se Deus te diz assim: vai, eu estou contigo. E aí você diz: não, eu sou filho dele, eu confio. Beleza. Aí quando chega no local, ou você vai ver no local que Deus te mandou, e aí tem as dificuldades, aí você fala: mas tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê, tem tanta dificuldade, tem tanto problema. Mas a palavra vem de quem? A palavra vem de Deus. Se Ele diz que está contigo e Ele te mandou para lá, é confiar. Porque mesmo que tenham esses problemas, Ele é fiel para cumprir e suprir e superar as dificuldades que você venha a ter para que se cumpra a promessa. Outra coisa que nós podemos ver, o quarto ponto: fé, ela honra a Deus, nós obedecemos a Deus. Porque quando nós temos uma confiança inabalável nele, damos a Ele a honra. Se você diz assim: olha, eu vou, mesmo em meio às dificuldades, eu confio no que Deus tem me dado, ou que tem me falado. Quando você tem essa atitude, você está honrando ao Deus a quem você serve. Mas, quando você pega e diz assim: Deus te manda, e aí você duvida das promessas dele, do seu poder, você está questionando o caráter dele. Porque diz que ele é fiel. Um dos caráteres de Deus é fidelidade. E aí você está questionando o caráter dele. Inclusive, você questiona o nome dele. Porque se ele diz que em seu nome podemos fazer inúmeras coisas, e você questiona se vai acontecer ou não, se tem dúvida, se tem medo, você está questionando o caráter e o nome do Deus a quem você serve. Podemos entender também que quem tem fé vence, e a incredulidade, ela derrota. Por quê? Porque quando a gente tem fé, a gente crê na vitória através de nosso Deus, e porque a gente crê que as suas promessas vão ser cumpridas. Mas quando você não tem fé, quando você é incrédulo, ela vai resultar na tua derrota e no teu desânimo. Você desiste, você não prossegue. E a outra coisa que a gente pode entender é que se Deus garante a vitória, a nossa função é só crer e avançar. Que é igual a situação como o Caleb disse: vamos atacar agora. Ele não disse nada para depois não. Quando ele chegou com o relatório que estava com aquela questionamento, ele disse: olha, vamos atacar, é agora, vamos conquistar, é agora. E a gente pode entender da seguinte forma: Deus nos vê como vencedores. Isso, quando a questão de fé, você é mais do que vencedor pelo sangue e pelo nome de Cristo. Agora, quando você não tem fé, sabe como é que esse povo se viu lá?
eles não se viram como vencedores. Eles se viram pequenininhos. Eles se viram como gafanhotos. Normalmente, quando um gafanhoto chega perto, o que você faz? Agora, um povo, que é o povo de Deus, que tem a promessa de conquistar a terra, quando foi ver lá que os inimigos, eles são grandes, são numerosos, são enormes, nós somos pequenininhos, como gafanhoto. Como você se vê? Porque quando você está em Cristo e você tem fé nas suas promessas, você diz: em nome de Jesus eu vencerei, no nome de Jesus eu conquistarei. Já quando você não tem fé, quando você é incrédulo, você vê as dificuldades, você vê o tamanho do problema, você diz: não consigo, não posso, sou pequeno que nem um gafanhoto. E outra coisa que nós podemos ver, outro ensinamento: quando temos fé, a fé, a nossa visão espiritual, ela vê a Deus, enquanto a incredulidade, ela vê gigantes. Quando Josué e Caleb viram aquela terra, eles viram as possibilidades, porque eles creram na promessa. Eles disseram: vamos conquistar, podia ter um gigante que fosse. Josué e Caleb disseram: ó, bora pra frente, vamos guerrear. Eles viram a possibilidade da vitória, porque creram na promessa. Já os outros viram as dificuldades, focaram nos obstáculos. E outra coisa, quando a gente vê essa situação dos 10 e dos 2, você quer ver a terra prometida? Ou você quer viver na terra prometida? Porque se você tem fé, você quer viver. Mesmo que tenha dificuldade, você vai conquistar e você quer viver. Mas quando você é incrédulo, você não tem a fé, você diz assim, você faz o quê? Vê, mas diz: não consigo. Eu sei que aquilo ali Deus prometeu para mim, mas eu não consigo chegar lá. E aí você vai só ver. Você vê a terra prometida, mas nós temos que ter fé para podermos conquistar e viver nas promessas que o Senhor tem feito para as nossas vidas. Outra coisa que em relação à fé nos faz: confiar na palavra de Deus, enquanto a incredulidade, ela ouve a opinião da maioria. Você sabia que a maioria nem sempre tem razão? Às vezes, a voz do povo é a voz de Deus. Quem diz? Porque se você for prestar atenção, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham uma regra lá que era para todos adorar a estátua. O que foi que a maioria fez? Adorou. E foi o que eles fizeram? Não adoraram. Mas eles confiaram no Deus deles. E o que fizeram que, não importa se iam ser jogados na fornalha, mesmo que tivessem que passar pela fornalha, eles preferiram adorar ao Deus verdadeiro. E na situação deles, você viu o quê? Que através do que aconteceu com eles, muitos começaram a observar o Deus Todo-Poderoso. Outro exemplo que nós podemos tirar é o próprio Jesus. Como foi o julgamento dele? A gente já viu que o julgamento dele, se foi o que estava julgando, mas olha, não encontrei nada contra ele. E o que o povo estava dizendo? Para soltar Barrabás ao invés de Jesus. Hoje, trazendo para o nosso ensinamento hoje, a Bíblia diz muitas coisas que nós não podemos fazer e que vão de encontro, vão contrários àquilo que a sociedade hoje acredita ou prega que é o normal. Porque se você for prestar atenção, só a questão simples: ter 2 ou mais mulheres, conviver antes do casamento, namoro, essas coisas que quem sabe que não pode. Na sociedade de hoje, se você for falar sobre isso, você é antiquado, você é isso, você é aquilo. Mas o que a palavra diz?
estar obedecendo a palavra. Porque nós temos que obedecer o que a Bíblia diz. Não importa se nós vamos ao contrário da direção que está aí na matéria. Não importa se nós vamos ao contrário. Aí a questão é: você está, digamos, capacitado, ou você vai aguentar as consequências de não obedecer o que é o normal? Vamos lá. Outra coisa que nós podemos ver: a fé, ela nos leva à terra prometida, enquanto a incredulidade, ela nos leva à derrota. A fé, ela leva ao cumprimento das promessas de Deus e à realização de seu propósito em nossas vidas, enquanto a incredulidade, ela impede muitos a entrar na terra prometida e priva as bênçãos do Senhor. O que nós podemos entender é que quando temos fé, a gente consegue chegar até onde o Senhor nos prometeu que Ele nos levaria. Mas quando não temos, aquilo que era uma promessa, ela não vai se cumprir. Por quê? Porque aquilo que dependia de você, do seu passo, da sua atitude, você não teve. E é uma das coisas que eu achei interessante, que o pastor até comentou, acho que foi nessa semana, na questão de promessas. Tem promessas que elas são condicionadas. Isso que eu acho muito interessante, que a gente tem que esclarecer. Tem promessas que são condicionadas. Deus te prometeu algo. Só que tem coisas que dependem de você. Ah, mas Deus prometeu. Mas se você não fizer essa parte, Ele também não é injusto. Ele obedece a sua palavra. Se tem promessas que são condicionadas, ela vai ser condicionada à sua atitude. E nesse caso aqui, deles aqui, era condicionada a eles acreditarem, eles terem fé em que aquilo que o Senhor prometeu, aquela terra prometida, era deles, mas eles tinham que conquistar. Eles tinham que ter a atitude de crer e confiar que Deus ia conquistar aquela terra com eles, mas eles tinham que ter atitude. Quando a gente fala em relação a isso, o pastor começou a falar na quinta-feira, e aí eu fui combinar um pouquinho sobre isso. Que ele foi falar a trajetória do povo de Israel. Ele falou Egito, Mar Vermelho, deserto, Jordão e a terra da promessa. Quando eu fui pensar dessa forma, depois ele pode até me corrigir, mas foi mais ou menos a forma como eu vi. Quando a gente fala de Egito, a gente lembra muito do tempo da questão da escravidão, porque lá era o povo escravo. Trazendo para o nosso dia, quando estamos no mundo, nós somos escravos, quando estamos no mundo. Quando ele fala do Mar Vermelho, a minha visão em relação ao Mar Vermelho é exatamente a questão da libertação, da salvação, porque naquele ponto que eles saíram do Egito, que o faraó foi atrás deles, aquela travessia do Mar Vermelho que o Senhor abriu e que depois não deixou o faraó chegar perto deles, no meu ponto de vista, como eu vi, a questão da salvação. O deserto, a gente fala muito de deserto, provação, treinamento, é moldar o seu caráter. Inclusive no deserto você pode morrer. Quando a gente vê treinamentos militares, em treinamentos tem gente que morre. E quando fala do Jordão, aí eu me lembrei do que fala a questão do batismo nas águas. E quando tem a terra prometida, lembrando, tem a terra prometida, mas chegou lá, ela já é sua? Não, você tem que conquistar. Para você chegar, conquistar, para poder tomar posse. Você sabia que enquanto você está aqui, você aceitou Jesus, está passando ali pelo treinamento e tal, mas você sabia que você está no processo de santificação, tendo que, por exemplo, lá na terra prometida, ela tinha que ser conquistada, tinha que lutar contra inimigos, era ou não era? O que você está fazendo todo dia? Você está tendo uma luta contra o inimigo a cada dia. Mas qual é o seu objetivo? O céu, que no caso é a nossa terra prometida. O nosso alvo é o céu, mas para chegar lá nós temos que conquistar, e a nossa conquista vai ser diária.
o que nós podemos entender hoje. Vamos viver pela fé. Porque confiar em Deus para nos guiar e sustentar em todas as circunstâncias. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele nunca falha e Ele é fiel em todas as suas promessas. Amém. Temos fé, obedecemos a sua palavra e o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir todas elas. Amém.